Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês. Seja bem-vindo a mais essa aula, onde estamos tratando sobre o povo de Deus e a sua missão. Estamos estudando tanto a eclesiologia, que é o estudo da igreja, quanto também da missão, aquilo que a igreja do Senhor recebeu como propósito e cumprimento aqui na terra, até a vinda de Cristo Jesus. Quando nós vamos para o final do texto de Mateus, o Senhor diz assim, que toda autoridade lhe foi dada, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Marcos ele diz assim, preguem a palavra sobre todas as nações, até que venha o fim. Lucas, ele vai, no final do seu evangelho e no início da sua narração de Atos, dizer para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder para que pudessem pregar a palavra do Senhor em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todos esses textos que eu estou citando dos evangelistas, e o próprio João, inclusive, também, Jesus ele os envia, diz assim, como o Pai me enviou, eu vos envio. Todos esses textos se referem à evangelização, que é o tema que nós vamos estudar hoje. E para começar com uma leitura bíblica, convido você a ler comigo 2 Timóteo, capítulo 4, os primeiros versículos. Eu vou ler na minha versão, que é Nova Almeida Atualizada, que diz o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, nesse texto aqui nós vemos Paulo dando uma ênfase muito grande à questão de pregar a palavra com paciência, com boa doutrina, para uma geração, inclusive, que não suporta mais a palavra, que não suporta mais a verdade. Mas, de qualquer forma, ele tinha que cumprir cabalmente o seu ministério, que era o da evangelização, né? Então, a partir desse texto, nós vamos estar refletindo sobre evangelização nesse estudo de hoje. Mas antes, vamos orar e pedir do Senhor a graça, a sabedoria, que Ele traga sobre nossas vidas nesse estudo o conhecimento necessário que nos edifique, mas também que nos inspire, nos motive a cumprir também essa grande missão. Vamos orar. Pai querido e amado, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez, junto com os meus irmãos, ó Pai, abrir a Bíblia e podermos estudá-la. Mas para que esse estudo haja fruto, edificação, aproveitamento, nós pedimos que o Espírito Santo nos auxilie, que Ele seja o nosso mestre, que Ele, com a sua lâmpada, clareie os textos para que nós possamos ver a Tua verdade e nada fique encoberto. Assim nós pedimos ao Senhor essa misericórdia e a luz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como nós colocamos aqui, existe uma ênfase muito grande da parte de Jesus registrado nos 4 evangelhos, em Atos Apóstolos. Agora, Paulo também falando sobre isso. Pedro, ele também chegava a dar ênfase à questão da evangelização, falando de que nós temos que dar razão da esperança que há em nós. Isso é, ou seja, pregar o evangelho. Então, todos esses textos realmente dão uma ênfase muito grande à importância da pregação do evangelho. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, a mesma coisa acontece. Os profetas, e também está bem registrado no Antigo Testamento, que Israel foi levantado como um povo de propriedade exclusiva de Deus para anunciar as suas maravilhas ao mundo. Israel tinha a incumbência de ser luz do mundo. Nós já vimos isso em lições anteriores, mas agora, como o assunto específico é esse,
Então nós vamos começar a resgatar algumas coisas para que assim nós possamos ter total certeza, compreensão do que o Senhor espera dessa igreja e principalmente o que compõe a questão da evangelização. Então a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da evangelização é que o próprio Senhor Deus, ele é um agente, ele é um ator de evangelização. A evangelização tem origem no próprio Deus Trino. Quando usamos a expressão Deus das Sagradas Escrituras, dentro desse nome está composta toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a evangelização tem origem neles mesmos, porque quando eles criaram a humanidade e fez toda a criação do mundo, a Bíblia diz lá em final de Gênesis que Deus criou tudo perfeito. Eis que tudo era muito bom. No entanto, veio a queda, e desde então, a partir dessa queda, a Trindade assume um compromisso de redenção desse homem caído e de toda a natureza também, de toda a criação que ficou debaixo da maldição do pecado. E aí nós vamos ver que, de fato, então Deus ele começa um projeto, ele começa a intervir na história para salvar. Deus ele é aquele que ele é a fonte, não é, da evangelização, ele também é a força motriz da evangelização. Começa com Deus e o que vai acontecer depois de evangelização tem ele como aquele que capacita, que fortalece, aquele que inclusive diz e dá o direcionamento. Por exemplo, falando de que é a Trindade toda que faz, a qual tem origem a evangelização, nós vemos em Atos dos Apóstolos que quando os discípulos estão reunidos para ali expandir o reino, nós vemos claramente que o Espírito Santo é quem chama e diz assim: separai-me Paulo e Barnabé para a obra a qual os tenho chamado eles, designado eles. Ou seja, o próprio Espírito é que estava dando a direção para a igreja pregar o Evangelho. A gente sabe que, como eu citei agora há pouco, Jesus deu uma ordem de que a evangelização ganhasse uma dimensão de expansão do centro para as bordas. O centro era Jerusalém, depois a Judéia, que é a região macro, Samaria, que inclusive era uma nação não tão distante da Judéia, ela fazia parte ali daquela região ainda, mas Samaria era como se fosse um povo inimigo. E assim mesmo tinha que ter essa expansão. E extrapolar todos esses limites daquela região que pertencia a todo Israel para os confins da terra. Só que os discípulos, no começo da missão, eles se acomodam bastante em Jerusalém. Eles ficam em Jerusalém. Eles não têm muita intenção de ir para outros lugares. Mas como é Deus que faz a missão, enquanto eles estão em Jerusalém, no primeiro dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e é derramado sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo, ali já começa a missão, porque eles começam a falar em outras línguas, línguas que outros povos que estavam presentes na festa do Pentecostes entendiam, ouviram falar das maravilhas de Deus nessas outras línguas a qual os apóstolos e os discípulos estavam orando. E aí foi quando eles perguntaram o que está acontecendo, esses homens estão bêbados, o que está acontecendo, que eles estão falando na nossa própria língua. E aí Pedro se levanta, se justifica, dizendo que aquilo é o derramar do Espírito Santo, um cumprimento da profecia de Joel. E aí se converte ali naquele momento 3.000 almas, e muitas dessas almas eram gente de outras regiões. Ou seja, eles se convertem, recebem do Espírito de Deus, voltam para suas regiões e, claro, eles levam a fé junto. Eles testemunham daquilo que eles experimentaram. Então é Deus fazendo com que o seu evangelho crescesse. Enquanto os discípulos estão acomodados em Jerusalém, o Senhor de alguma forma está trabalhando para que o evangelho continue se expandindo. Mais tarde, para forçar a saída dos discípulos de Jerusalém, vem a perseguição. Aí, de fato, eles têm que sair correndo para tudo quanto é lado. Você vê a partir do Atos capítulo 7, esse espalhar-se dos discípulos. Filipe vai para as várias outras regiões, inclusive Samaria, que era
uma das regiões bem desprezada pelos judeus, e a missão realmente acontece porque Deus está dirigindo. Mesmo quando o ser humano não está querendo, às vezes, fazer a vontade de Deus, Deus ele intervém. Deus ele se intromete, digamos assim, e faz a missão. Por exemplo, quando Jonas foi incumbido por Deus de pregar aquele julgamento de Deus a Nínive, quando ele não quer, Deus arruma um jeito de cumprir a sua vontade e inclusive cumprir a sua própria vontade no Jonas, mesmo ele fazendo com que quando o peixe, o grande peixe, cuspisse ele na terra, cuspisse justamente na terra de Nínive, e assim ele foi obrigado a ter que falar do que Deus tinha ordenado para ele. Deus está sempre trabalhando, Deus ele está sempre agindo nas nações, ele sempre está operando em vários lugares. Nós vamos ver, por exemplo, um salmo que fala sobre essa questão de que Deus está sempre anunciando, se fazendo conhecido, fazendo conhecida a sua vontade e a sua salvação. Por exemplo, o Salmo 19, nós sabemos muito bem, quando fala de que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos, mas eu quero dar uma ênfase ao versículo 4, que diz o seguinte: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ou seja, o salmista está deixando bem claro que Deus, de alguma forma, ele faz com que a sua voz seja ouvida em toda a terra. Também em Romanos vai dar uma ênfase nisso, quando Paulo diz assim que as pessoas são indesculpáveis, porque Deus se fez conhecido, de alguma forma Deus se fez conhecido. Então ele vai dizer lá em Romanos 1, no versículo 19 e 20 o seguinte: Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Então, de fato, Deus se faz conhecido, Deus se faz entendido. Ele vai dizer na sequência que os homens que se tornaram loucos e trocaram o conhecimento de Deus por mentiras e perverteram a verdade do Senhor. Mas Deus se fez conhecer. E ainda Isaías capítulo 11, versículo 9 diz o seguinte: Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus vai se fazer conhecido e já começou essa grande pregação, essa grande anúncio e proclamação de si mesmo. De diversas formas ele fez isso e ele está garantindo que toda a terra se encherá do conhecimento dele. Assim como as águas cobrem o mar, e o mar, o oceano, é uma das maiores coisas que nós temos no nosso planeta Terra. A dimensão geográfica dele é muito grande. Então Deus também vai fazer-se conhecido por toda a terra, usando sempre o seu povo. Ele tem vários meios. Por exemplo, Hebreus vai dizer que outrora Deus, tendo falado por nossos pais, pelos profetas, nos últimos tempos nos falou por seu Filho. O testemunho de Hebreus está dizendo ali que Deus usou sempre seres humanos, principalmente, para se fazer conhecido. A criação, a revelação natural, como é chamado na teologia, que é a beleza da criação, a complexidade, a sabedoria da criação, revelam de que isso existe e existe um Criador que fez todas as coisas. Então, por inferência, sabemos que Deus existe por conta da criação. Mas como o próprio ser humano foi pervertendo essas verdades e criando outros deuses, criando outras entidades para dar assim uma resposta sobre como é que o mundo veio, então Deus começou a usar os seres humanos, que é o segundo ponto, ou seja, um instrumento agora da evangelização e do anúncio de Deus é a igreja. E quando eu falo igreja, eu quero estar falando igreja de uma forma ampla, porque tem-se um entendimento dentro da teologia reformada que a igreja já existia antes mesmo do Pentecostes, mas não uma igreja nesse formato que nós temos hoje da Nova Aliança, mas a igreja como um povo de Deus que sempre foi. Israel era povo de Deus, então também se constituía
né, como uma espécie de igreja, como a eclesia do Senhor também. Então eu estou usando aqui igreja dessa forma bem ampla. E claro, principalmente mais ainda com a igreja no formato que nós temos hoje, a partir do Pentecostes, daqueles que professam Jesus como um Salvador, aqueles que têm a sua salvação garantida pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas, enfim, a igreja, de uma forma toda, ela se tornou um instrumento de Deus para a evangelização, para anunciar o seu conhecimento, para anunciar a sua palavra. A palavra é um dos maiores dons de Deus, um dos maiores bênçãos de Deus para nós, só que essa palavra ela precisa ter a voz humana como pregação. Ela chegou a nós através de homens. Foram homens que tiveram experiência com Deus, que receberam de Deus a incumbência de escrever as Sagradas Escrituras inspiradas por Ele, mas além, né, de o homem ter sido instrumento de Deus para escrever o testemunho de Deus, também Deus usa os homens para proclamar verbalmente e através das suas vidas também uma geração. Ou seja, Deus toma então os seres humanos e a igreja, ou melhor a gente usar essa expressão, a igreja, né? Usa a igreja como um instrumento de proclamação, de divulgação, de expansão dessa palavra revelada, inspirada e que é poderosa para converter almas. Como Paulo diz, né? Que ele não se envergonhava do evangelho porque ela era poder de Deus para a salvação. Tanto dos judeus, que já eram um povo de Deus, mas precisava crer na pessoa de Jesus Cristo como Messias, como dos gregos, que antes estavam perdidos, sem Deus no mundo, como Paulo usa essas expressões lá em Efésios capítulo 2. E aí, esses dois povos se tornaram um só, que agora é a igreja. E essa igreja recebeu a incumbência, né, como nós citamos, de proclamar o evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Então, por isso que existe essa ênfase muito grande para a igreja do Senhor, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A igreja se tornou esse instrumento de Deus. Vamos ver, por exemplo, um texto de João 17, 20. Naquela oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim, não peça somente por estes. Na oração de Jesus, ele está orando pela sua igreja, pelos discípulos ali também, mas olha só o que diz. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, o Senhor está fazendo uma oração de bênção para todos aqueles que vierem a crer nele e vão crer por meio das palavras que quem falar? A sua igreja, o seu povo. Aqui no caso começa com os discípulos. Os discípulos vão ser os primeiros testemunhos dos feitos da salvação de Jesus Cristo. E aí, todos aqueles que ouvirem esta palavra por intermédio dessas pessoas vão crer, porque essa palavra é poder de Deus. Tem um outro texto ainda nos profetas que diz assim que a palavra do Senhor, ela não sairá da sua boca sem antes gerar um resultado. Quando Deus profere a sua palavra, será como um martelo que esmiuça a penha, ela não voltará vazia, que é a expressão do texto, né, profético, porque essa palavra tem poder. Eu gosto muito de literatura clássica, né, romance, ficção, enfim, e existem muitas obras maravilhosas no mundo, muitos textos maravilhosos, inclusive no próprio Brasil mesmo, tem grandes autores clássicos, como Machado de Assis, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, muitos autores maravilhosos e com textos muito belos, né? Agora sim, uma coisa que constata-se, não é só eu que constato isso, né? A história tem constatado isso, é que apesar de todos esses textos maravilhosos de grandes escritores, grandes especialistas na poética, na prosa, eles não conseguem converter pessoas, eles conseguem fazer com que a gente admire o texto, que a gente suspire até, né? Às vezes com certas narrativas, a gente suspira com certas narrativas, mas esse texto não nos transforma, não faz uma conversão da nossa alma, ela não nos salva, esses textos maravilhosos da literatura universal. A Sagrada Escritura é o único texto que tem esse poder, porque ela opera na força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age por meio dela, através dela, naquele que a ouve, e principalmente dos eleitos, como aconteceu, por exemplo, com Lídia.
Lídia, ela estava numa região e onde Paulo também estava pregando o evangelho, e ela um pouco distante assim, ela ouve aquelas pregações, e o Espírito que opera junto com a palavra fez com que ela tivesse fé nas pregações que Paulo estava fazendo. Então, quando acontece esse casamento da palavra com a ação do Espírito Santo, há a conversão, há a fé, ela é incutida. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que a pregação ela é importante, e principalmente nessa ação cooperativa da Trindade, nessa cooperação que Deus está fazendo. Deus ele chama a igreja como parceiro para a evangelização, para que assim haja efetividade na pregação. Agora a gente precisa também compreender o seguinte: a efetividade da pregação ela não acontece somente quando há conversões. Quando a gente prega o Evangelho de Jesus Cristo, quando pregamos a palavra de Deus, a gente espera sim que as pessoas se convertam. A gente espera sim que os convertidos sejam transformados. Mas não é só quando acontece isso que realmente existe um poder acontecendo. Não é do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. A palavra ela tem poder até quando não converte, porque é o seguinte: baseado em Isaías capítulo 6, a partir daquela parte quando Isaías se coloca à disposição, eis-me aqui, envia-me a mim, e o Senhor diz, vai e prega, né? A mensagem ali de Isaías, ela a princípio não tem propósito de conversão nenhuma, mas de julgamento. Deus tinha condenado Israel por conta dos seus pecados. Deus tinha decretado que eles iam sofrer a condenação do exílio. Então a palavra ela tem essa dupla função. A função de converter os eleitos e a função de julgar aqueles que não creem em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse no Evangelho de João, não é que nem eu vos julgo, a palavra vos julgará. Porque a palavra ela converte, né? E a palavra também condena. Ela tem esse duplo propósito. Por isso que quando Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Do pecado porque as pessoas, da justiça e do juízo porque as pessoas não se converteram, inclusive. Então, a nossa tarefa é pregar o Evangelho. A nossa missão é pregar esse Evangelho. Os resultados cabem ao Espírito que opera junto com a palavra. E esse resultado, na sabedoria do Espírito, no propósito da Trindade, vai converter os eleitos e vai ser a mesma palavra de condenação para os que não creem. Então esse é um entendimento muito importante que nós temos que ter para que a gente não fique se frustrando, achando que toda pregação evangelística, né, toda proclamação e testemunho que nós damos tem que gerar conversão. Isso acontece muito. Eu já fiz parte de equipes de evangelização no passado, e a gente saía nas ruas para evangelizar, a gente evangelizava principalmente à noite, pessoas do bairro onde morava, evangelizava pequenos jovens delinquentes, que a gente chamava de galera, né? As galeras eram vários adolescentes que faziam badernas, né? E cometiam até alguns crimes. A gente evangelizava as pessoas. O nosso coração ansiava pela conversão desses jovens, mas nem sempre ele se convertiu. E a gente não esmorecia porque tinha esse entendimento de que, de qualquer forma, a pregação estava sendo feita, né? E no tempo predeterminado por Deus, ou ia gerar conversão, ou ia ser a palavra que ia julgar aqueles que não creram em Jesus Cristo. Então, nosso coração não ficava frustrado por conta disso, de ter esse entendimento. O importante é pregar o Evangelho, não é? Tem uma frase famosa do D.L. Moody, né? Moody, ele pregou o Evangelho de uma forma extraordinária. Ele foi um grande avivalista através das cruzadas evangelísticas que ele fazia, não é? E certa vez ele estava pregando em Chicago. Aconteceu de que ele ia ser vários dias de evangelizações. Aí, numa dessas evangelizações que ele fez, uma dessas cruzadas, ele não fez o apelo, né?
E aconteceu que naquela noite Chicago pegou fogo. Foi um grande incêndio que houve em Chicago, está na história, nos anais da história dos Estados Unidos. E aí ele diz essa frase, que ele nunca mais vai deixar de pregar, sem também fazer um apelo para que as pessoas que ouvem o Evangelho e cresçam possam já, né, confessar publicamente essa fé em Jesus Cristo. Porque aí a palavra tanto poderia estar convertendo pessoas, e essas pessoas terem a chance de poder, né, dizer eu creio, eu confesso publicamente a fé em Jesus Cristo, quanto também essa palavra está servindo de condenação para aqueles que ouviram, tiveram a oportunidade de professar Jesus como Salvador, mas não creram nele. Outro grande pregador também, chamado Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, né? Ele tinha uma frase famosa que diz assim que eu prego o evangelho para eleitos e não eleitos, porque não está escrito na testa de ninguém quem é eleito, né? Então, não é pregar só para os eleitos, porque a gente nem sabe quem são esses eleitos. Jesus fala na parábola que o joio e o trigo, eles vão permanecer juntos até o final dos tempos. Não é? Os anjos, quando Jesus vier em glória, os anjos é que vão separar joio de trigo, porque o joio e o trigo eles são muito semelhantes, muito parecidos uns com os outros, e não cabe nós julgar quem é joio e quem é trigo. Ainda que a gente consiga detectar, né, os servos, os convertidos, através dos seus frutos, como Jesus diz, que a árvore se conhece pelo seu fruto. Mas ainda assim não nos cabe julgar as pessoas, porque não sabemos de fato quem é eleito e quem não é. Isso é uma obra para Deus. A nossa missão é evangelizar para essas pessoas, é continuar ensinando e colaborando para que esse ensino seja transformador, seja edificante, para que assim essas pessoas de fato possam viver segundo a vontade do Senhor. E nessa parceria que nós temos com Deus, como cooperadores de Deus, nessa missão que o próprio Deus está fazendo no mundo, né, a chamada Mission Day, Deus é que está fazendo a missão no mundo. Nessa cooperação nós temos que entender que o mundo é o nosso campo de missão. E a nossa relação com o mundo é uma relação de evangelismo, uma relação de serviço, uma relação transformadora para com o mundo. Porque, por exemplo, desde a época monástica, né, se tem um entendimento, às vezes, que nós, para podermos viver uma vida completamente santa, temos que nos afastar do mundo. Um professor meu que escreveu um bom livro, né, um livro maravilhoso sobre evangelização, que é o Timóteo Carricker, ele diz o seguinte, que a nossa relação com o mundo, ela só é de separação em questões morais e não sociais. A nossa relação social com o mundo tem que ser de proximidade, porque nós temos que ser a luz para este mundo, ser o sal nessa terra. E então temos que ter essa proximidade nessas relações sociais com o mundo. A gente não tem que ter aproximação moral, né? Moralmente o mundo jaz do maligno, moralmente o mundo está totalmente vivendo a parte de Deus e em afronta a Deus. Então nós não temos que seguir essas caminhadas com o mundo na questão da moralidade, da sua ética, da sua falta de justiça. Mas socialmente nós temos que realmente estar no mundo, nos entrosar para poder ser essa luz, ser esse sal, estar próximo para poder evangelizar essas pessoas. E nessa cooperação com Deus, a igreja ela é essencial, porque foi a forma como Deus escolheu para que o seu nome fosse proclamado e a salvação em Jesus Cristo fosse conhecida do mundo. Por exemplo, nós temos um caso muito emblemático em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde acontece isso. Lá tem a figura do Cornélios, que não era um judeu, mas era um homem que tinha temor a Deus, ele fazia muitas boas ações, dava esmola aos pobres, e Deus, na sua soberania, na sua vontade, resolveu ter Cornélios como um dos seus eleitos para a salvação. E aí, como ele não conhecia os apóstolos, e ele vivia numa região onde os apóstolos não caminhavam, né, não estavam por ali, então um anjo aparece a Cornélio, diz, olha, você é conhecido de Deus, Deus te ama, e você precisa ouvir o evangelho, então vai chamar Pedro.
Ora, o próprio anjo não podia ter anunciado o evangelho para Cornélio? Poderia, mas não foi assim que Deus quis. Não foi a forma como Deus separou, né, e planejou para a salvação. Ele escolheu a igreja para fazer isso. Então foi necessário sim chamar Pedro. Aí quando Pedro vem, prega o evangelho, é que acontece a conversão e o Cornélio, com toda a família dele, todos aqueles que creram, recebem do Espírito. E eu quero ler esse texto para você, baseado em Atos, capítulo 10, versículo 3 a 5, que diz o seguinte, ó. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem, que é o Cornélio, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado Pedro. Aí vem o Pedro, né? E quando Pedro chega na casa e começa a pregar, aí acontece alguma coisa, que é Atos 10, 44 agora. Enquanto Pedro falava estas palavras, que era o Evangelho de Jesus Cristo, né? O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Ou seja, Deus escolheu a igreja, escolheu nós como instrumentos para a evangelização. A obra é Ele que faz de conversão, é de salvação, Ele que gera fé, Ele que justifica, Ele que santifica, Ele faz tudo. Mas nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar. E quando pregamos, o Espírito Santo atua poderosamente, né? Então, esse texto é muito prático, que mostra a tarefa evangelística da igreja como instrumento nas mãos de Deus para que o mundo todo ouça. E uma vez que a tarefa é da igreja, ela é da igreja toda também. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil está fazendo uma campanha agora no mês de fevereiro e mês de março, que é chamado Mais Um. E o tema dessa campanha é chamado, né, Todos em Missão. Ou seja, todos estamos em missão. A evangelização cabe a todos nós temos que pregar, a tempo e fora de tempo. Cumprir cabalmente o ministério da evangelização, como Paulo está dizendo aqui a Timóteo. E entendendo que essas cartas elas foram escritas para nós. Não foi só para Timóteo, foi para nós. A sobrevivência dessas cartas chegou até hoje pelo poder de Deus, para que nós possamos lê-la e ela ser para nós a voz de Deus, a direção de Deus, né? E o ensino de Deus para que nós obedeçamos. Amém? Qual é o propósito da evangelização? Essa pergunta é a mais fácil de responder. O propósito da evangelização é a salvação, né? Esse é o principal propósito. Ainda que a pregação ela sirva para julgamento, como foi o caso de Isaías, no capítulo 6 lá do seu livro, né? Mas o principal propósito da evangelização é a salvação. A dinâmica de Deus operar, né, sempre teve essa propósito de salvação. Deus, ele teve o propósito de salvação, quer que o mundo se converta e por isso, né, ele trabalha por isso. E aí nós temos várias situações nas Sagradas Escrituras que trazem o propósito de Deus como um salvador, como aquele que quer salvar e que usa a sua palavra, que usa outros artifícios para alcançar almas, para alcançar vidas. Tem um texto que eu gosto muito de Oséias, que o Senhor diz assim, quando Israel era menino, eu os amei, né? E com cordas humanas o atraí, né? Essa ideia de que Deus ama, quer salvar e ele usa os seres humanos para atrair. Então ele usa muitos meios para fazer isso, por intermédio principalmente da palavra e pela pregação dela. Mas vamos ver, por exemplo, algumas situações que aconteceram no mundo, mostrando que Deus estava sempre interessado na salvação. Por exemplo, quando nós vamos para Gênesis capítulo 6, fala do estado pecaminoso e promíscuo que o mundo inteiro se encontrava. E aí Deus ele manda um dilúvio como um julgamento. Mas na sequência, Deus ele também proporciona a salvação. No meio daquele dilúvio que era um julgamento para o pecado daquela geração toda,
ele providencia a arca, que era uma salvação no meio daquele dilúvio. Então, tem julgamento e salvação no caso ali de Atos capítulo 6, né? Gênesis 6, que vai até mais adiante. Quando chega no capítulo 11 de Gênesis, nós vemos a soberba da raça humana querendo se tornar poderosa acima de Deus, e aí Deus traz um julgamento que foi Babel. Mas no meio daquela confusão toda, daquele julgamento todo, Deus também chama um homem, que é Abraão, né? Está em Gênesis 11, Babel, e Gênesis 12 já a proposta da salvação, quando Deus diz, né, que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O Babel espalhou as famílias por toda a terra. E aí Deus diz, para essa família de toda a terra, né, elas vão alcançar a salvação por intermédio da fé que você, Abraão, vai ter, né? E através daquele que será o teu descendente, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Mateus, por isso que Lucas faz questão de colocar Jesus como descendente de Abraão, e todos aqueles que têm fé é também filhos de Abraão e torna-se abençoado como o pai Abraão se tornou, né? Nós temos, por exemplo, o Êxodo também, né, de Israel, quando eles estão num deserto, eles estão passando por um momento de julgamento. Você lembra que Israel ele passou 2 anos, né, recebendo as tábuas da lei, recebendo toda a lei de Moisés, as instruções, os ensinos, para que eles aprendessem a ser povo de Deus. Passaram 2 anos. Depois disso, eles já iam adentrar em Canaã, que é a promessa, né, de Deus, e ali Canaã representava a salvação deles. Só que por conta do pecado deles, eles tiveram que passar mais 38 anos, foram julgados por Deus passar 38 anos por conta da murmuração que aconteceu daqueles 10 espias. E aí Canaã é a esperança, Canaã é a salvação deles, que vai acontecer com Josué e Caleb, né, fazendo com que a próxima geração, morreu uma geração no deserto, nasceu outra geração, e essa geração entrasse, né, em Canaã e ali experimentasse a salvação de Deus. Canaã representava essa salvação para eles, salvação dos tempos ruins que eles viveram, tanto no Egito quanto também nos 38 anos no deserto. Nós vamos ver também os profetas sempre trazendo palavra de julgamento, mas junto com a palavra de julgamento eles também tinham promessa de salvação vindoura. Todos os profetas, eles trazem palavra de julgamento, mas também trazem palavra de salvação, de redenção futura para o povo de Israel. E por último nós temos aí também, na situação que o mundo já se encontrava totalmente em pecado, o salário do pecado era a morte, as pessoas estavam vivendo totalmente em devassidão, aí vem a salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele adentra este mundo, morre nesse mundo, ressuscita nesse mundo, para ser salvação deste mundo. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai encontrar a vida eterna. Então, o propósito da evangelização é a salvação. É evangelizar para que as pessoas recebam as boas notícias de que elas têm Jesus Cristo como aquele que pagou o preço do pecado, pagou o preço da morte que todos nós merecemos e já estávamos condenados. E Jesus é o substituto. Essa mensagem de evangelização precisa ser pregada. Essa mensagem desse amor de Deus precisa ser pregada. E não só verbalmente, mas também através da nossa prática, através do nosso testemunho, que as nossas vidas sejam o próprio testemunho. É necessário as duas coisas. É necessário a pregação e o testemunho no sentido da vivência, porque a Sagrada Escritura ela é a sabedoria de Deus para as coisas do cotidiano, para as coisas da vida mesmo. Então, se a sabedoria de Deus ela nos transforma e nos faz que o nosso comportamento seja diferenciado, isso tem que ser uma realidade para aqueles que nos veem. As pessoas têm que olhar para nós e ver nós salvos. Salvos do pecado, salvos dos vícios, salvos da escravidão, salvos do sofrimento, salvos de todas as coisas que o mundo sofre.
Se as pessoas olham para nós e não nos ver salvos de todas as mazelas e maldições que adentrou no mundo por conta do pecado, não vai ter interesse nenhum, não é? Na pessoa de Jesus Cristo, nessa salvação proposta por Deus. O que vai gerar o efeito de elas quererem participar da salvação, elas olharem para nós e ver que nós, mesmo no meio desse mundo que jaz no maligno, mesmo no meio de todo o sofrimento, nós somos aqueles que têm um comportamento diferente, que sabem lidar de forma diferente com todas as adversidades da vida. No meio da adversidade, as pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos aqueles que estão no barco da salvação, no barco que está calmo, tranquilo e confiante no Senhor. Se a gente se desespera junto com o mundo, então as pessoas vão perguntar: que Deus é esse que esses crentes seguem que não faz nenhum efeito para a vida deles? Então, o nosso testemunho de vida tem que mostrar nossa alegria, nossa longanimidade, nossa paciência no meio das dores também. Por isso que a fé é um ingrediente essencial para aqueles que são salvos, porque essa fé traz paz que o mundo não conhece. Por isso que também, além da parte verbalizada da evangelização, as pessoas também têm que olhar para nós e ver que a nossa vida de salvo é uma vida diferenciada e elas possam desejar gozar disso também. Por isso que textos como o de Paulo vai colocar muito essa questão de que, Paulo mesmo diz, que eu sei estar contente em qualquer situação. Ele, mesmo na prisão, mesmo passando tortura, passando um monte de coisa, ele diz aos filipenses: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo, quando estava preso com Silas, eles estavam cantando louvores ao Senhor. Por quê? Porque no meio do sofrimento, não é que eles não sentissem sofrimento, mas acima do sofrimento que estavam passando, eles tinham a alegria porque confiavam num Deus Todo-Poderoso. O Deus que prometeu que quando passares pelo fogo não te queimarão, de quando passares pelas águas não te submergirão. Essa confiança trazia alegria. Por isso que aqueles que estão em espírito, que andam em espírito, Paulo vai dizer que têm paz e alegria. Eles têm paciência, eles têm longanimidade. Essas pessoas, elas não se desesperam no meio da dor e do sofrimento. Elas passam por dor e sofrimento, mas não se desesperam, não perdem a esperança, não perdem a confiança, não perdem a paz que encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Palavra e testemunho é muito importante para nós. Além desse testemunho que eu estou colocando sobre a questão dos momentos da adversidade, tem o testemunho também de uma vida honesta, de uma vida íntegra, de uma vida ética, moral, que vive na prática da justiça. Isso é crucialmente importante para que não sejamos taxados e chamados, como de vez em quando somos, de hipócritas. Não é? Jesus criticou toda a hipocrisia dos fariseus. Nós não podemos também ser hipócritas. Então nós temos que também ter uma vida que condiga com a palavra a qual nós pregamos, com o testemunho de Jesus Cristo. Não é? E vamos, por último, falar sobre a razão do evangelismo. A razão do evangelismo, aquilo que motiva o evangelismo, além da salvação, que é o propósito, mas o que motiva aquilo que está por trás da evangelização, segundo nós da teologia reformada, acreditamos que é a glória de Deus. O motivo, a razão, o motor, para a evangelização é a glória de Deus. Nossas confissões de fé trabalham muito essa questão de que tudo que nós temos que fazer aqui nessa terra e tudo que fazemos tem como finalidade última a glória de Deus. A salvação de almas glorifica a Deus, por isso é que pregamos. E aí eu quero ler esse texto final de Romanos 15, versículo 8 a 11, para mostrar essa verdade. Como diz o seguinte, por digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegra-se aos gentios
com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios e todos os povos o louvem. Então, Paulo está dizendo aqui que Jesus se constituiu o ministro da circuncisão, aquele que vem para transformar, para converter vidas, né, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, né, para que os gentios glorifiquem a Deus por conta dessa salvação, né? Essa salvação, essa misericórdia de Deus, ela deve glorificar a Deus. Por isso que se dizia, né, no texto do Antigo Testamento: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E ainda, alegre-se os gentios com o povo de Deus. Alegrar com o quê? Com a salvação de Deus. E nessa alegria dessa salvação, nós glorificamos a Deus. Por isso que ele finaliza no 11. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios e todos os povos o louvem. Louvem, glorifiquem, exaltem esse Deus, por conta desse trabalho salvífico que o Senhor está realizando. Jesus disse que o Pai trabalhava até agora e ele também. Esse trabalho exaustivo de Deus, nós chamamos de economia da salvação, é para a glória do seu nome. Ele quer salvar almas, mas tudo redunda na glória do seu nome. E quando nós estudamos a salvação que Deus vem executando na humanidade, na história da humanidade, é impressionante a sabedoria, o trabalho, a estratégia, tudo que ele faz para nos salvar é de forma realmente que não tem como glorificar a Deus. Por isso que Paulo vai encerrar o capítulo 11 de Romanos glorificando a Deus, porque quando ele analisou todo o trabalho que Deus teve para salvar, né, você tem do capítulo 1 ao capítulo 11 ali, né, é um texto teológico de Paulo falando sobre o que Deus fez para a salvação. De tal forma, Paulo ficou maravilhado com essa obra de Deus de salvação que ele diz assim que realmente Deus merece ser glorificado. E eu quero encerrar com esse texto para que a gente realmente também entenda que o nosso trabalho todo que fazemos aqui é para essa glória desse Deus que nos salva, que entregou seu próprio Filho para a salvação e que, no mínimo, deve nos constranger a ser pregadores também, a ser evangelistas também. Como Paulo mesmo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Né? E Paulo dizia assim que o amor de Cristo o constrangia. Constrangia para quê? Para cumprir essa missão evangelística também. Né? Então, de fato, depois de reconhecer tão maravilhosa obra, Paulo encerra com esse louvor. E que seja também o nosso louvor. E esse louvor nos inspire a serem evangelistas. Quando ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. E é assim que Paulo encerra essa primeira parte de Romanos, que é a parte teológica do livro de Romanos, glorificando a Deus pela grande obra de salvação, pela riqueza e a sabedoria de Deus nesse projeto de salvação. Então nós não podemos deixar nosso corpo de fora. A obra de Deus para nos salvar, ela nos livra de dois males. Do comodismo, né? Desse comodismo que faz com que a igreja fique deitada em berços esplêndidos, gozando da salvação. Ela tem que nos livrar disso e nos convocar, nos mexer, nos impulsionar para a salvação. E a outra coisa também que essa grande obra de salvação de Deus está realizando no mundo tem que nos livrar também da nossa presunção, desse orgulho egoístico de que nós somos salvos e por isso a gente pode desprezar todo o resto. Não, na verdade, assim como Deus amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós temos também que amar esse mundo que Deus ama para salvá-lo. E amar no sentido de resgatar as pessoas, porque Deus está realizando uma obra de restauração no mundo. Ele está restaurando.
Gênesis começa falando de que Deus ele fez um mundo maravilhoso, que o mundo era muito bom, né? Esse mundo foi corrompido pelo pecado, mas ele encerra em Apocalipse dizendo que ele vai fazer novos céus e nova terra. Isso é uma criação restaurada, resgatada, redimida. E ele fez todo esse projeto de redenção e cumpriu, aplicou, viveu na pessoa de Jesus Cristo esse projeto de salvação. E agora a tarefa da igreja é continuar até a vinda de Cristo Jesus. Não sejamos nós negligentes com essa tão importante missão. Novamente, eu quero encerrar com os mesmos textos que eu comecei lá nesse estudo, dizendo que Jesus, Mateus fala, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações. E Marcos, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Lucas, ele vai dizer, fique em Jerusalém, receba do alto, né, o poder que será derramado em vós, para que vocês preguem o evangelho de Jerusalém até a Judéia, Samaria e os confins da terra. E João também encerra dizendo justamente isso. Eu vos envio como o Pai me enviou. O Senhor nos enviou. E agora façamos a nossa obra de evangelização. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, que você seja um instrumento de evangelização e de alcance de vidas de outras pessoas, seja familiares, seja amigos, vizinhos, colegas, enfim, que Deus te use poderosamente. Até a próxima aula.